Bazinho estava aqui comentando a bunda Boa noite! Boa noite, o pessoal fica colocando as fotos indecentes aqui de vestiário. Pessoal, começando Bola em Jogo hoje, dia 2 de julho, domingo, tivemos a final da Copa das Confederações, aliás, um passeio da seleção brasileira sobre a temida seleção espanhola. Chico, o senhor ia dizer que hoje 3-0, resultado merecido. Outro grande jogo nas quartas, no terceiro e quarto, que foi Itália e Uruguai. Outro grande jogo na decisão terceiro e quarto. Em Salvador, a 1h da tarde, grande horário que a FIFA colocou para os jogadores. Uma sauninha básica, exatamente. Né, de domingo para relaxar. E voltamos essa semana com tudo, com Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro no fim de semana. Marquinho, boa noite. Ô Picolino, seu destaque inicial. Mano, tem um cachorrinho aí em você, né? Só. Quê? Não entendi. Não, o destaque você tá se mexendo, parece que tem um cachorrinho em você aí. Cachorrinho na O meu destaque vai que amanhã tem final de Recopa e o Corinthians volta a jogar. Até que enfim, quase 20 dias depois, a gente vai ver o Corinthians jogar. Pena que sem o nosso camisa 8, mito. O eterno. Tassi, boa noite, seu destaque inicial. Fala da Recopa também. Não, a gente já falou da Recopa. Fala do Lugano. Luganinho lindo, né? Ganhou o 4º lugar, incompetente, não ganhar nem terceiro da Itália desfalcado. Mas tudo bem, meu destaque inicial mesmo vai pro David Luiz, que eu acho que ele, todo mundo, né, ganhou bola disso, chuteira daquilo. E eu acho que pelo gol salvo ali na linha do gol da Espanha, acho que ele merece o meu destaque inicial de hoje. Vai pro senhor Cabeleira de Ouro. Achei que ia ser o Cavalieri. Não, tá. Cavalieri eu deixo pros bastidores. Marcelo Kowalski. Meu destaque inicial vai para o Neymar, que pela primeira vez num jogo decisivo fez a diferença. Aliás, a competição inteira. Jogou muito bem a partida e para mim o lance que é mais marcante em toda essa Copa das Confederações por parte do Neymar foi a saída dele do impedimento no segundo gol que ele fez contra a Espanha. Sim. Ali mostra uma consciência e o cara ligado na partida. E o Oscar também, né? Acho que o Filipão fez muito bem pro Neymar. O Filipão ele fez muito bem para a seleção, no geral, na parte de vestiário, assim, você percebe que os caras estão jogando por ele. Isso é claro, assim, claro. E uma coisa que eu sempre falei aqui, que o Mano não tinha pedigree para a seleção brasileira, eu acho que agora ficou provado. E até aqueles que defendiam o Mano já ficam com o pé um pouco atrás da defesa que faziam. Muita gente mudou de opinião com relação ao Filipão, isso foi nítido, mas não só pelo Filipão, né? Que eu acho assim, ele e o Parreira juntos é que tem sido um grande sucesso, porque quando o Parreira está auxiliando os jogadores, ali ele mesmo foi falar com o Júlio César, quando ele falou, não, fica tranquilo, foi falar com o Fred, quando o Fred estava tenso porque não estava marcando, foi o Parreira que virou para ele e falou, não, calma aí, você vai ser titular, o gol vai sair. Dá confiança. Eu acho que assim, não é só o Filipão, mas os dois mestres que estão ali na frente, é Filipão e Parreira. A segurança que eles passam para os jogadores, esse é o grande, acho que um dos grandes segredos da seleção. A gestão de vestiário parece ter sido muito bem feita. Sim. São pequenos detalhes, eu juro para vocês, em 98, quando a seleção jogou a final da Copa do Mundo contra a França, que começou o jogo, aí tocou o hino da França, o estádio inteiro cantando. Eu lembro até hoje, eu falei para meu pai, a gente começou perdendo já. Foi esse tipo de... Você vê nos detalhes, por exemplo, o mais importante da Copa das Confederações, na minha opinião, nem foi tanto o título em si, foi a química com a torcida que precisava ter de volta para o Brasil não jogar em campo neutro, para o Brasil jogar a próxima Mundial em casa. Isso foi importante, não só na hora do hino, mas na comemoração dos gols, no apoio da torcida não teve vaia, entendeu? É assim que tem que ser, para você jogar em casa a Libertadores, a Copa do Mundo, não jogar em campo neutro. Sim. Não, isso é verdade. O que a Tassi falou também, eu concordo, é a dupla, né? Parreira e Filipão. O que um tem de capacidade de conhecer o futebol, o outro tem a capacidade de incentivar os jogadores no vestiário. Liderança. Ficou muito nítido isso, até todo mundo que participou dos treinamentos do Brasil, tudo isso vê a importância tática que o Parreira deu a esse time e o poder de incentivo que o Filipão completou. Eu sei que agora é fácil falar do Mano, mas o Mano, não que ele tenha sido ruim ou bom, foi uma passagem assim que
coitado. Foi Importante pra ele também, Mas pra foi carreira pra dele, Cristo, claro. entendeu? Pra ele, Botaram- mas desnecessária Desnecessária pro pra futebol seleção. brasileiro. Igual a passagem do Leão pela seleção. Não acrescentou Mas, nada. Marcelo, se não fosse ele, não ia ter ninguém pra ir. Naquele momento não teria. Entendeu? O Muricy tinha recusado, só sobrou ele. Ele tinha títulos importantes, um time em formação, não tinha mais ninguém pra ir. Tipo E foi jogado aos Leões, porque é o seguinte, ele foi com o Ney Franco pra dirigir categoria sub-23, sub-21 que seja. Mas não teve. Se o Filipão tivesse sozinho lá sem o Parreira, também não sei se tinha dado tanta química assim. Talvez química de quê? De incentivo. E taticamente, montar aquele time, continuar forçando com o Oscar, onde o Oscar estava jogando, e todo mundo criticando o Oscar, Os caras foi líder de desarme na seleção brasileira. entendeu? Foi mesmo. É o que eu tinha falado no programa passado, o sacrifício do Oscar. É um jogador de criação, desenvolveu muito desde que chegou no Chelsea, mas ele teve que ser sacrificado. E o Parreira sempre sacrifica alguém nos esquemas dele. Não, mas se não foi esqueçam- só ele. O Hulk e o Hulk Oscar também. se sacrificaram em benefício Não. do Neymar. Isso O- ficou claro. O Hulk na final é um detalhe. A Espanha tem uma grande jogada que é pelo lado esquerdo com o Alba. O Hulk acabou com essa jogada do Alba pelo lado esquerdo contra a Espanha. É, A mas de Espanha uma forma- A Espanha fez gol assim na final da Eurocopa com o Alba. Fez o gol contra a Nigéria, que é essa jogada que o Alba parece de elemento Fez surpresa. dois ainda, né? Exatamente. E na final, a Espanha não fez um gol pelo lado esquerdo, não fez uma jogada produtiva pelo lado esquerdo. A jogada mais forte foi pelo lado direito. Foi a jogada mais forte que o Davi Luiz tirou a bola em cima da linha ali. Dos dois times, eu acho que a única falta mais sentida foi a do Xabi Alonso pela Espanha, de não ter participado, né, contundido. Que eu acho que é a única peça que falta nesse time. E não tem substituto. Ele é um jogador. Não, ele é o jogador. Não tem substituto nenhum da Espanha. E outra, a Espanha não tem a referência, né? O Fernando Llorente, que podia ter ido, não foi. Mas ganhou a Não. Copa sem referência, gente. Não, Não, é verdade. o Torres estava o jogando. Torres Não. O Torres não Mas conta. ele não estava. Não, mas tá bom, mas tem o Torres e o Vila, continua sem referência. Continua sem referência. E a mesmo partir do jeito na momento Copa que você também não pega tinha. um momento Não, mas é de que o Marcelo baixa falou, do mas Iniesta, a Espanha jogou muito tempo sem centroavante também. E foi bem assim, não tem que tirar o mérito da seleção. A referência da Não, Espanha não, seria não. um jogador que não é espanhol, que é o Messi. faltou Não, a gente tá 10. falando de referência de centroavante, Não, não sim, de jogador, mas seria- de meia. Vamos dizer, eles têm essa lacuna de centroavante, existe na seleção espanhola. Deixa eu ler o e-mail aqui do Haroldo xingando a gente, que a gente falou. Haroldo, deixa eu falar, quando você manda e-mail, pode me chamar de palhaço, mas manda no meu nome, porque eu chamo a responsa, entendeu? Manda no meu nome. É, palhaço. Só estou escrevendo para saber o que o palhaço do comentarista, obrigado pelo palhaço. Aí disse que o Neymar deveria ser banco. Eu disse que deveria ser banco nos amistosos, porque o Neymar estava jogando mal mesmo. Na Copa das Confederações foi totalmente diferente. O moleque é um gênio, destruiu a seleção número 1 do mundo. Chupem todos vocês, jornalistas corneteiros, que fazem mal à seleção brasileira. Se você quer ver jornalista que fala, que puxa o saco da seleção e não fala a verdade, você entra globo.com, amigão, que ali você ouve a opinião da galera aqui, que dá opinião a favor da seleção. A gente fala o que a gente acha. Que na Just tem a liberdade de dar a nossa opinião. A gente não precisa ter rabo preso com ninguém para dar informação. Mas era um fato, tava rolando isso. Tava, ele tava jogando. Tanto que ele semana jogou passada, mal, ele tava muito semana mal. passada você puxou quem vai ser o melhor da Copa das Confederações. Todo mundo puxou outros nomes, ninguém foi e virou do falando E do outra, Neymar. foi a primeira competição oficial do Neymar, que ele chegou e chamou. Eu Chegou ter chegando. sido. Na Copa América foi muito mal. A Na 10 Olimpíada caiu bem pra ele. foi A 10 mal, não caiu fez bem pra nada. ele. Deve ter Mas na sido Copa 10. América ele fez por merecer, jogou muita bola, não tem nem o que Fez. falar. Vai deitar Só no tem a Barcelona. crescer. Vai deitar. Sim, exatamente. Tem um negócio do Palmeiras, mas esse eu deixo pra trás. O Pedrão, o grande Pedrão, Como mandou deixa e-mail pra aqui. trás? Não, deixa pra trás e daqui a pouco a gente vai ler. Deixa pra frente. Sempre Ou pra fui trás. um crítico do Neymar, mas calei minha boca, o menino joga demais, gênio, vai muito longe no Barcelona, assim esperamos que ele jogando muito no Barcelona automaticamente dará mais frutos à seleção brasileira. Fazer uma pergunta pra você, Bá. Você acha que manda. ele chega titular do Barcelona? Já assim, de cara? Sim. Ele mostrou pode, credencial eu nessa Copa das Já estreia Confederações. titular. Sim. Então o Pedrinho vai pro banco. Ah, amigão, o Pedro ali naquele time ele destoa, né? Ele vai pro banco, Tem uma teoricamente, questão, sim. né? O Davi Villa fica ou não fica? Ele já está sendo negociado com o Tottenham. Entendeu?
Parece que ele já tá meio Então, que... assim, se ele não ficar, já abre um espaço sem mexer com o mas Pedro. tem Agora, o Pedro, ele sempre foi, né? mas tem a outra negociação, que é do Thiago Alcântara com o Manchester United. Quem pode aparecer no Barcelona é o Rooney. O Rooney. Bem Que provável. também é um jogador Sensacional. que dispensa Messi, Neymar e apresentações. Rooney. Tá ruim, Não, e amigão? na zaga eles querem levar o Thiago Silva. Messi, Neymar. Aliás, eu vi uma notícia você falando do Thiago Alcântara que no contrato dele exigia-se um número mínimo de jogos. Como ele não cumpriu esse número mínimo de jogos por causa de treinador, etc., principalmente por causa de comissão técnica, ele vai ser negociado por 18 milhões de euros. Por isso que ele está sendo negociado. Houve quebra de contrato dentro do Barcelona. Eu não lembro de ter visto contrato desse jeito. Não, o Valdívia tem um contrato assim também. Tem número máximo. Quem de que minutos é em esse campo. aí, amigão? É o número Quem? máximo de minutos em campo. Alguém pode responder, o Haroldo, amigão, ele fala, Sim, manda, imagina vamos se lá. a seleção fosse do jeito que o Adriano fala, o Neymar seria banco na Copa das Não, ia Confederações. ser... Eu disse que puxa Não, o programa não. antigo, Se fosse Haroldo. pensar a seleção, seria Fernando, Hernanes, Paulinho, Oscar e Fred. Sim, exato. Mas não, tá faltando ainda um volante. Não, já com 3 zagueiros aí. né? Ralf, com 3 zagueiros Sim. ainda. Dante... Haroldo, presta atenção, eu falei que nos amistosos seria importante, ele não estava Contra a bem pro Inglaterra, ele banco. sumiu. Agora você quer colocar a palavra na minha boca, você vai mandar e-mail, eu não vou ler mais Só aqui, palavras, amigão. né? Hã? Só palavras. Exatamente, vai colocar a palavra na minha boca aí, fica inventando, quer causar... Hoje, só mudando aí o assunto para tirar um pouco... o negócio é o seguinte, hoje também li a notícia que Júlio César também Esse pudesse ressuscitou ser pro negociado para o Barcelona. Então, Nossa pode ser Senhora. que eles aproveitem a viagem ao Brasil para negociar o Thiago Silva. O Júlio César também, eu vi que ele tinha Parece conversado sim. com o Arsenal também, eu tinha visto. Não, agora parece que depois desse jogo do domingo, o Barcelona aproveitou que estava aqui por causa do Thiago e já conversou um pouco com o Júlio. Que o Vamos ver aí Júlio que vai dar. está fazendo por merecer as especulações durante a Copa América, realmente Copa está. das Confederações? Confederações, Pegou desculpa. muito. Está. Agora, também no gol do Barcelona, né? O Valdez já falou que queria sair mesmo, né? Depois da última temporada, Sim, então já tinha abriu. anunciado. Nem sei quem é o reserva do Valdez no Barcelona. Ah, eu esqueci o nome dele. É o José Pinto. Pinta, isso. O Bruno Santos fala que o melhor jogador da Copa das Confederações foi o Fred. Ele realmente, o Fred, matador, amigão. Mas você vê como isso é uma questão muito de opinião. Para mim, se eu tivesse que dar o título melhor jogador da competição, eu daria para o Paulinho. O Paulinho foi decisivo. Contra o Uruguai, por O exemplo. jogo mais difícil, O jogo mais Decisivo. difícil. que foi contra o Na Uruguai, hora que ele alguém precisou chegou... aparecer, o volante que não precisa fazer gol fez. Fez. É verdade. Não, assistência e gol. No jogo com o Uruguai, ele que deu o lançamento pro Neymar, um lançamento Não, e você vê primoroso. como a FIFA também não entende nada. Eu queria saber quem vota nesse povo melhor da partida. Deu pro Júlio César por causa do pênalti. Não desmerecendo o Júlio César, longe disso. Mas... se Da o Júlio- partida foi o Fred. Da partida, Não, concordo com o Uruguai, do Marcelo. Uruguai, tô falando. Da partida que o Paulinho... Foi a melhor partida do Paulinho no torneio. Quem ganhou o melhor melhor... Mas eu acho que é o que o Marcelo falou, o fato do Paulinho ser volante dá um crédito a mais pra ele ganhar esse Sim. título, porque ele teoricamente não é ele que tem que fazer a parte que foi E feita, vai entendeu? ser ídolo. Não fica um ano no Tottenham. Não completa também a acho que ele já segunda vai ser temporada, trocado. ele não vira no Tottenham. Ele desenvolvendo, ele Ele é um com a- estilo de jogo do Lampard, Do Schweinsteiger. do Gerrard. Ele Caras que são volantes de ofício, mas sempre estão ali. Ele né? com essa consciência tática europeia que ele vai adquirir, ele vai crescer muito o futebol dele. Muito. E não me espanta se ele jogar mais pra frente do que volante, como meia de ligação. Como o Hernanes. O Hernanes também Ele, avançou. no Lazio, ele começou como segundo volante e foi se adaptando E pra sempre jogar ali que no entrou, meio. entrou super bem, né? E hoje ele é terceiro homem de meio campo. Na Lazio. Não, exato, sim, porque ele, joga começou à ali, frente, jogou tanto muita que o bola. Paulinho vai jogar joga na frente do Sandro e do africano, que é esse Dembele. O Paulinho, hein? Quem diria? Dembélé. Dembele. Quem diria, hein, Bazinha? 4 anos atrás era vizinho de porta do meu pai lá. Quem? Paulinho. É verdade, eu li no Audax, é verdade. Não, é e verdade. quando ele entrou no jogo contra o Flamengo, que ele foi escorraçado. Vai botar Não, um mas é que ele moleque entrou aí. pra decidir o jogo. Né? Aliás, Só erraram a porta do tempo, entendeu? Se fosse um pouquinho mais pra frente. queria até aproveitar esse negócio que a gente está falando dos jogadores, né, dar uma opinião. O que vocês acham no fato deles não terem colocado o Lucas e ter deixado o Hulk? Não digo contra a Espanha, porque acho que o Hulk foi fundamental contra a Espanha, pelo jogo ali para marcação, para sair para jogar. Eu acho que o Lucas fica um pouco deficiente nesse aspecto para voltar para marcação. Mas o que vocês acham dos outros jogos dele não ter entrado
O Lucas não encaixa nesse esquema. Pro Lucas entrar tem que sair o Neymar. Exato, E eu é ia falar muito isso. difícil sair o Neymar do jeito que ele tá O jogando. Lucas não é reserva o Lucas é reserva do Neymar. Mas É você fala, outro estilo de jogo. Mas ele colocou o Bernard contra o Uruguai. Só Mas que o Bernard foi e começou a só que é o segurar seguinte, a bola. o Bernard, é que a gente associa, ver o porte físico do Bernard e do Lucas, eles Porte são bem físico. parecidos. Não, deixa eu terminar de falar, Marquinhos. Tem o porte físico dos dois, são jogadores mais franzinos, mas o Bernard, ele tem a mais, ele tem uma consciência tática maior que o Lucas. O Lucas é um jogador muito habilidoso de velocidade. O Bernard, além disso, tem a consciência tática de saber voltar, de saber dosar o jogo. Tanto é que quando o Lucas chegou no Paris Saint-Germain, o Ancelotti começou jogando com ele do lado do campo, viu que ele não tinha esse poder de marcação e que o que ele fez, ele foi e começou a colocar o Lucas como no meio, ali, jogando atrás do Ibrahimovic. O Lucas, acho que dessa seleção brasileira, dessa lista, o Lucas é o que ele saiu perdendo nessa Copa das Confederações. O Bernard claramente ganhou a posição dele como preferência e outra. O Bernard, o jogo que entrou, ele incendiou o jogo. Ele foi uma baita... a substituição do Felipão, quando ele colocou o Bernard naquele jogo lá em Minas contra o Uruguai, além da substituição técnica, aquela substituição incendiou o estádio. Substituiu para a torcida. Exato. E ele ganhou o estádio com isso. Colocou o Bernard no jogo. Ele foi muito esperto Foi nessa muito substituição. esperto. Talvez Ali, foi uma substituição que ganhou um campeonato, entendeu? Ele pensou ali, falou, vou colocar o Bernard aqui que eu vou incendiar eu o enxergo jogo. da seguinte forma, eu acho que os dois grandes vitoriosos, vamos dizer aí, do grupo, tirando o Júlio César, que foi um renascimento, Hernanes e o Bernard. Não, o Hernanes ganhou já essa posição. O Hernanes ganhou. Ele é o primeiro substituto do Paulinho. E se o Felipão quiser uma tática sem o Hulk, ele pode jogar com ele. O Hernanes é o titular dele, primeira opção é ele. Sim. Primeira opção é ele. Eu não acho que ele... Não, eu acho o Filipão muito pragmático nesse ponto. Se é pra colocar o Hernandes é porque o Paulinho não pode jogar. Mas não ele vai- jogou com os dois Não, já? ele jogou já com os dois. Ele jogou com os dois na Não, Copa mas das foi, Confederações. não, mas foi durante o jogo. Ele não vai começar um jogo com os dois. não, Ele não. prefere Dificilmente começar ele vai com o começar Bernard, com com Tá o certo que Lucas tem aí e assim por diante. um ano até a Copa do Mundo, e eu não acredito que esse time que terminou como titular Vai da ser Copa o das titular de lá, né? Confederações vá ser o time titular da estreia da Copa do Mundo. Quem que você acha que sai desse Eu acho que time? você vai ter 3 ou 4 alterações aí, Quem que por você bola, acha? por bola, por futebol. Mas algum jogador que não tá nem entre os Pode reservas? acontecer, pode acontecer. Pode acontecer sempre. Você sempre teve esse... Talvez o Ralf no lugar do Luiz Gustavo, talvez. Por exemplo, Talvez. o Luiz Gustavo é um jogador que... Não comprometeu, foi Não, mas não Tem da convence. dele. Não é um jogador que convence. Eu achei que ele teve excelentes Mandou bem, partidas. sim. Eu gostei muito da Melhor atuação índice dele. de passe certo da seleção. O Fred, eu Também acho que assim, gostei ele dele. firmou a ida dele para a Copa, se ele tiver em condições. Mas O quem Fred que você vai pôr no o lugar Fred do também Fred? lesiona muito. Mas em um ano pode aparecer muita ainda mais coisa. 9, pode acontecer né? muita coisa. Ainda mais 9. Porque eu acho que Que o o 9 9 é momento. O O 9 9 é momento exatamente, o 9 puro. tem que pegar o cara que tá fazendo gol na hora, Exato. entendeu? Não, mas que o Fred Foi o que o irá, Jô isso é fez. fato. O Jô... O goleiro aí também. O Jô fez Ele entrou e fez. gol, amigão. Tá bom, Entrou e fez gol, exato, pô. A O função goleiro dele. também é um setor que pode Mas mudar. mas eu acho que não. Eu acho que o Júlio César, pela experiência, esse aí, eu acho que esse e o Neymar. Eu acho que se alguém são os tinha- que tem mais, que já estão mais garantidos. Eu acho que se assim. alguém tinha dúvida aí, alguma coisa com relação a ele, a posição dele, agora depois desse campeonato, né, da Copa das Confederações, eu acho que ele já está como absoluto. Eu acredito Ainda assim, mais o caçulinha da Copa já está confirmado quem é. Que nem foi levado o É o Ronaldo Bernard. em 94. É o Bernard. Bernard. O Bernard é o mascote. É o cara que vai pra aprender. É o mascote. É o O que vai mascote da aprender. Copa é o Bernard. Lê os e-mails aqui. O Raí de São Paulo, o goleiro Júlio, foi muito criticado pelos comentaristas que falam que não deveria jogar na seleção. O Renato de São Paulo, daria certo o Neymar e Lucas? Eu já não sei se daria Não. certo. Daria. O Saulo do Paraná manda: o Brasil tem um bom futebol, mas não vai ganhar a Copa. Vocês viram que não, isso aí a gente já leu semana passada, Valdir. O Corinthians vai ganhar a Recopa, o Corinthians vai ganhar a Recopa e o Campeonato Brasileiro se contratar jogador. Eu já acho que o Campeonato Brasileiro, se conseguir uma vaga na Libertadores, já é bastante coisa. eu acho que o foco é a Copa do Brasil.
terminar a seleção, alguma coisa, a gente pode passar para clube. Respondendo a Respondendo aos pergunta, e-mails. a questão de jogar o Neymar e o Lucas, se você tirar o Oscar, você consegue jogar com os dois. Porque daí você Verdade. põe o Lucas pelo meio. Mas eu acho que vai ser... O Lucas... mas eu acho que quando vai ser... Quando você precisar de um resultado. Não porque só o Oscar tem esse poder de marcação maior que o do Lucas. Ah, não, Dedicação sim. Se tática. você revezar o meio entre Lucas e Neymar, e vamos dizer, fizer aí, tirar o Luiz Gustavo e colocar, por exemplo, o Hernanes no meio campo, que é um jogador que sai mais pro jogo junto com o Paulinho, é capaz de ficar uma coisa interessante, mas quando você precisar de um jogo mais ofensivo. Não, muito aberto isso, tá louco. É, Eu acho, Mais por exemplo, se você tira o Hulk do time e você coloca o Hernanes, teoricamente, você perde no poder ofensivo. Em partes, porque daí você deixa o Luiz Gustavo travado e libera os dois, o Paulinho e o Hernanes pro jogo. Você dá mais liberdade para eles, entendeu? E você ganha também no poder de marcação atrás. Eu acho que a variação tá em cima do Hulk. A variação é em cima do Hulk ali, Hulk. perfeito. Agora, para você Variação tirar o Hulk e tática colocar ali. o Lucas, o Lucas não tem poder de marcação. Eu E se acho que voltar para O Hulk marcar, precisa tá, ele né? vai Eu ele acho- vai fazer muita falta e acabar sendo Eu gostaria- amarelado, O expulso. Hulk é o Danilo do Corinthians, por exemplo. Eu gostaria Tática. que os próximos amistosos da seleção até a Copa fossem amistosos fortes. Para o Filipão testar a defesa do Brasil Vai ter Portugal, né? exposta, mas abrir a defesa. Vai ter Ver Ver até onde eu os acho dois que zagueiros isso é válido aguentam. mesmo. Você pegar um Precisa jogo e mesmo. jogar com o time aberto, com um time forte. Para ver até entendeu? onde aguenta. Porque é amistoso. E agora, como ganhou a Copa Acho das que devia Confederações, jogar com tem a esse crédito para poder testar, né? Por exemplo, marcar um amistoso contra a Alemanha. Eu lá. acho que a Alemanha é o melhor Marca com a time que Alemanha podia lá. marcar. E joga exposto. Se você perder de 8, não tem Dane-se, problema. não, mas e ainda mais está respaldado por esse título atrás, Exatamente. você tem essa. Agora é a essa tranquilidade liberdade. de trabalhar. Agora tá tranquilo. Já saiu um pouco a Que pressão. ninguém tem. Desde o Filipão em 2002, ninguém teve tranquilidade de trabalho. Ler alguns e-mails aqui. Terminando seleção, posso pular o assunto? É só o próximo jogo da seleção, dia 14 de agosto, Contra a na Suíça. Basileia contra a Suíça. Time Perfeito. fortíssimo da Suíça. O último time que ganhou da Espanha. Foi mesmo. Na retranca, última- na abertura da Copa. Na abertura da 1 a 0. Copa. O Luiz mandando o Luiz Males que Fabiano vem do pro São bem. Paulo. Eu não entendo, pessoal, que o Fábio Santos Paulino? manda. Luiz Pergunta Fabiano pra ela. do São Paulo, se não arrumar, tem vaga. Não entendi aqui o e-mail Ah. dele. Bom, pessoal, eu dislexia braba O aí. Corinthians vai perder um grande jogador que foi o Paulinho, vai contratar quem? Não vai contratar ninguém, pelo jeito. Nós Já vamos tem- ler os já e-mails tem e vamos... Já tem, né? Já tem Ah. o Guilherme, que é um jogador com mais potencial do que o Paulinho quando chegou no Corinthians. Sim. Ele chegou com mais potência. É Agora verdade. vamos testar mesmo. O pra Guilherme ver, chega exato. mais bem Quando o Paulinho chegou do zero e o Guilherme chegou do zero. O zero do Guilherme ele chegou com mais know-how que o É Paulinho. que o Paulinho entrou muito rápido, né? O Paulinho já Foi tudo começou muito em rápido, 2010 e já teve que assumir a posição e já foi jogar. O Guilherme não, o Guilherme vem desde o começo do ano trabalhando. Não, aliás, desde o ano passado, né? Ele não foi pro Mundial por questão de ter trocado de mais 2 clubes Isso. que a FIFA não aceita. Vamos ver, tem potencial. E não venham achar que quem tem potencial é o Ibson, pelo amor de Deus. Veio Eu- pra compor o elenco mesmo. Eu queria saber de você que é corintiano, se nosso time precisa contratar para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ponha um ponto, pessoal, por favor. E a saída do Paulinho não deveria sair do Corinthians. Eu acho que já o Paulinho deveria sair, porque é importante. Ele já Pra tem o ciclo carreira dele, é importante para o crescimento profissional dele, e automaticamente importante para a seleção. É automático. O Corinthians, É tudo pro degrau, é automático. o Corinthians e o futebol brasileiro ficaram pequenos pro Paulinho. Ficaram Essa que é a mesmo. verdade. Não é menosprezando o Corinthians como clube. É o futebol brasileiro em geral. Deu um ponto. É igual o Neymar, deu Igual um o ponto. Neymar. Não tinha mais o que ficar fazendo aqui. É igual o Neymar. Ele já ganhou. não é? Ele Se ganhou você tudo. pegar a regularidade durante o ano, presta atenção, pessoal, antes de falar o ano, o Paulinho esse ano tá mais regular que o Neymar. Regularidade. Sim. Ninguém tá falando de Agora, potencial. Você pega, o também. Paulinho Exato. foi campeão brasileiro Ano pelo passado Corinthians. Ganhou tudo. Foi campeão da Libertadores. Mundial Foi campeão mundial. e paulista. E paulista. Ele ganhou tudo. Ele só não ganhou a Copa do Brasil, acho que porque não Ele disputou. não jogou. Não chegou a Jogou, jogar. é 2011. E logo depois veio a Confederações. Tá. Então, o que o Paulinho teria que fazer nessa temporada? No mínimo, repetir. E repetir 100% é difícil. Sim, já qualquer não vai- clube é a muito chance é, difícil, é não vai muito difícil, conseguir é muito repetir. difícil. Não, tá certo, é o próximo passo, Horas. Vai. Todo mundo tem que evoluir, né? Não é questão de Você futebol, tem que ter são motivação. novos ares. São novos Você tem que ter ares. motivação. Torcida, o Fernando, torcedor do Corinthians está assistindo. Vamos ganhar do São Paulo. E foi jogar no Botafogo da Inglaterra, né?
Quem? O Tottenham Sim, é o sim, Botafogo sim. de lá, né? O Fábio Santos. O Luiz Fabiano não arrumar confusão, ele é nome certo para jogar a Copa de 2014. Vamos ver, o Luiz Fabiano com 34, 33 anos, ele tem que aprender, né? Um dia, né, Não, amigão? perguntaram pra ele essa semana passada. E aí, Hoje, pro São Paulo deslanchar, é ter um pouco de paz. Não, Ele precisa ter um pouco de paz, né? Não, só mas eu são enxergo lá hoje que a dentro. chance do Luiz Fabiano ir para a seleção brasileira é a mesma do Barcos ir para a seleção argentina. Nenhuma. Aliás, Estão na seleção Nenhuma. pro nosso amigo gremista, o Barcos, que, com todo respeito, o Barcos que saiu do Palmeiras alegando que ele queria para a seleção da Argentina, então ele saiu de um time que ia jogar a Série B para jogar um time da Série A. Eu fico vendo, eu não sei quem que falou pro Barcos que ele tinha chance de ir pra Copa, amigão. Com O tudo treinador, que tem, né? O treinador deve ter falado com alguma tudo coisa. de pra ele. jogador que tem no ataque da Argentina, você vai pôr o hoje. Barcos aonde, amigão? O Barcos? Não, ele foi convocado, mas hoje a Argentina tem o Higuaín, Di Maria, Di Maria. Agüero, Lavezzi, Tevez. Tá Não ruim, tem amigão? demais, tá? Não, Messi, tá ruim, né? E o vai. Barcos, é por aonde, amigão? Aliás- 50 E o Agüero, gols, se Aliás, esquecer falando. o Agüero, né? O ex-genro do Maradona. Aliás, o senhor Maradona já andou dando mais declarações, né? Falando que o Brasil não teria ganho se tivesse sido em campo neutro a Copa das Confederações. Ué, mas até aí a Argentina não seria campeã do mundo em 78 se não Se fosse não na tivesse Argentina sido a na Copa. Argentina, Ah, exato. não, Mas Marcelo, ele, se não fosse aquele jogo 6-0 contra o Peru, muito estranho, né? Do goleiro frangar umas bolas estranhas. O Renato Santana de São Paulo fala que o Paulinho vai fazer muita falta. Não, nada de viva do Paulinho. Acabou, agora é Vira a jogar página. sem o Paulinho, vira a página. Agora é a vez do Guilherme. Quando o Elias saiu foi a mesma coisa. Quando o Christian saiu foi a mesma coisa. Quando o Jusilei saiu foi a mesma coisa. Agora vamos esperar. Você vê, o Elias saiu, 2 títulos no ano. Sim. Todo mundo fala, nossa, e agora, e agora? Veio o Paulinho. Isso é trabalho, isso é planejamento, é trabalho. Tem um monte de coisa que o futebol, todo mundo acha que o futebol é o que acontece agora e tal. Meu, tem que começar a pensar lá na frente já, não adianta você ficar, sabe? E uma coisa que eu reparei também, nas entrevistas até, agora da Copa das Confederações, que é um negócio mais organizado, né? Uma zona mista. Muito mais. É um pouco Tá mais bem organizado melhor. que a selva, que é aqui, Libertadores, que os caras saem se agredindo de campo. Então você consegue ouvir o jogador com tranquilidade. Gostei da colocação do amigo. Você vê o Paulinho falando, ele é um cara Centrado. diferenciado. Ele é como centrado, ele é um cara centrado. Ele dá uma opinião diferente, ele não vai ele não segue cartilha. Aliás, Ele hoje, fala aquilo que ele pensa. aliás, hoje às 9h30 tem o Paulinho no bate-bola da Bola da vez. Bola da Vez, da ESPN, às E- 21h30, parece que foi imperdível. E isso no aí, programa. acredito que muito disso venha da própria formação do Audax, que eu conheço alguns jogadores. Não, formados é um pelo Audax. trabalho Os profissional. caras são diferentes. Caras Na são- forma de conversar, você vê que é o cara que estudou, o Paulinho não come S, entendeu? Não é E a outra, pessoa. e Você outra, pega, por exemplo, o Bernard quase- falando de um Nossa, índio, é. daqueles Quase tupinarã lá, é ninguém igual. fala. O Paulinho já teve uma experiência de Europa. Por Na mais que Polônia. foi para um centro que não foi grande, mas ele, Ele foi de castigo. ele jogou na Europa Foi de também. Isso, castigo, isso mesmo. conta também, entendeu? Foi Não é pra verdade? Polônia. Exato, ele foi jogar lá Polônia. fora. Jogou na Europa. Foi uma experiência que ele pensou em parar de jogar. Pra você ver como foi intensa. Não é só o futebol. O jogador não é só as 4 linhas. Tem um monte de coisa que em volta forma o jogador, ajuda ele a ser melhor em campo e assim por O diante. Fábio de Curitiba, banda, todo mundo aqui falando do Paulinho. O Corinthians perdeu um belo jogador, Paulinho. O Corinthians nunca vai esquecer de você. O Caio de Santo André. Quero saber se o Pato vai ser o cara do Corinthians. Tô esperando também, amigão. Não. Tô esperando o Pato. O Pato fica cobrando pra ser titular, mas tem que chegar e bancar, amigo. Mas agora ele acabou o namoro. Agora ele vai ficar mais o tranquilo. namoro Sim, dele. ele não pega quase mulher, quase. O Nori Alves, essa eu vou mandar pro Palmeiras, pro nosso amigo palmeirense. Falem do Palmeiras, o que acontece com o Valdívia? Agora estão falando que o Luxemburgo vai assumir o porco. Que é isso, assim vamos para a 3ª divisão. O que o Marcelo... Migão, às vezes... O que você acha? O Marcelo tá chorando aqui, ó. Dá uma olhada. Não, Me sentiu cair uma o lágrima Valdívia aqui. voltou a treinar. Falaram que ele fez... Treinou bem, É. os 2 jogos treinos. Um deles eu assisti, o jogo treino contra a Portuguesa. O Valdívia jogou bem. Nada de excepcional. E ontem, nos melhores momentos que eu vi do outro jogo, que se não me engano foi contra o Independente de Limeira, alguma coisa assim. Internacional. Não é Internacional de Limeira. Eu também achei que era, mas não é. Tem Internacional e Independente lá? Eu acho que é Independente de Limeira. Foi um povo nojento. Foi muito interessante ver o Valdívia com o Mendieta.
no meio campo. Que dá a impressão que jogaram juntos a vida inteira. E o Valdívia, aparentemente, você olhando ele jogar, ele tá bem. Mas o Valdívia toma uma pancada e 6 meses de departamento médico. Esse é assim que vem sendo. Ele é o capitão ali do departamento médico, amigão? Não, o departamento médico ele manda, a chave fica com ele. Né? Ele abre, ele organiza lá. Ele leva a chave para casa. Agora, eu torcer aí para que ele consiga pelo menos ter uma boa sequência, porque também deve ser muito ruim para o jogador, o cara não poder jogar. Mas ele tá Tá nessa sendo o quê, machucado. Marcelo? Há 2, 3 anos já? Não, mas você pega Já acostumou, já. essa última vez que ele voltou para o time do Palmeiras, ele voltou com uma postura diferente. O Valdívia pediu para não ter férias, para continuar treinando. Quando teve Copa das Confederações, todo o grupo foi dispensado ao longo de uma semana. Ele continuou fazendo treinamento físico. Então você vê que existe um comprometimento do jogador. É lógico, comprometimento com o salário recebendo no final do mês. Mas ainda assim já é um sinal. E com relação, qual foi a outra pergunta? Do Luxemburgo. Com relação ao Luxemburgo, Outra sombra. veja, o Palmeiras... Só antes de você completar, é uma coisa que o Marquinhos sempre falou, sempre associa, né, Muricy com São Paulo e Luxemburgo com o Palmeiras. A associação é automática. O São Paulo nunca vai ter o Muricy, praticamente nunca mais, nem o Palmeiras vai ter o Luxemburgo. Mas a sombra que faz do cara ir jogar lá, fazer um jogo qualquer e tal, é Muricy, volta Muricy, não sei o quê. Tem duas coisas aí que não podem ser desligadas. A amizade de Brunoro com o Luxemburgo, que hoje é o homem forte do Que futebol sempre do deu Palmeiras, liga. e o treinador favorito do Paulo Nobre, na entrevista com o Benjamin Bach, ele fala que o melhor treinador para ele É o continua sendo o Luxemburgo. Se existe alguma coisa de concreto, não Aliás, tem. o Benja só faz entrevista boa, hein? Pra dar um parabéns pro Benjamin. Não tem nada de concreto com relação. Agora, se você me perguntar, pagar 350 pau pro Fred Flintstone ficar lá, na lateral do campo, com o osso na mão, que ele não tem nem noção do que ele está fazendo ali, ou contratar o Luxemburgo, é uma questão de valores. Então você tem que fazer o seguinte, Você você tem tem a que perguntar mudança- pro Flamengo, pro Atlético Mineiro e pro Grêmio. O Fred Flintstone por 300 mil ou o Projeto por 750, 800 mil. O Luxemburgo, acho que o Luxemburgo... Pra dar o mesmo ele resultado, não tem mais moral Marcelo. pra pedir esse tipo de salário. Não, Eu acho que o ele- Lu- eu acho que ele não Luxemburgo pediria hoje, isso do por exemplo, Palmeiras, se ele não. viesse para o Palmeiras, por exemplo, ele teria que vir numa outra realidade. Ele não pode... Mesmo porque é Série B, não né? tem. Sim. Ele não Eu pode acho que ele chegar e pedir aceitaria 800 vir por pau de outra. salário, porque é sabido que o Palmeiras não tem os 800 pau para pagar. Mas você acha que então ele é vai igual mudar? a história do Vampeta com o Flamengo. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. O Vampeta monstro. Não é mais técnico de realidade brasileira. Mas seria- Ou ele se ajusta, ou ele vai Seria para outro lugar. uma Vai coisa para que mundo seria árabe, mundo interessante. russo. Seria ver um cara que nem o Luxemburgo trabalhando desde uma Série B para chegar na Série A no ano que E vem continuar. e seguir. Isso. Isso seria interessante. É o trabalho completo, que nem o Mano. do Exatamente. Corinthians. Porque no Grêmio, se você for analisar, ele não terminou o trabalho. Ele pegou do Renato, né? Ele não terminou o trabalho. Ele começou. E devolveram para o cara que tinham demitido. Então, quer dizer, a diretoria do Grêmio também é completamente louca. Não, mas não é de hoje. Bipolar. Mas é Contrata- outra diretoria, né? Quem contratou o Renato Gaúcho foi o presidente antes do Fábio Koff, o Paulo Doni, e agora mudou a diretoria. Tassi, Mas a diretoria do Grêmio, diretoria de Flamengo, diretoria de Palmeiras, é tudo gente incoerente. E Não dá pra tem, entender e mesmo. tem uma coisa com relação ao Luxemburgo que pesa em favor a ele, junto ao Palmeiras, que toda passagem dele pelo Palmeiras ele foi campeão. É uma coisa que pesa. Só ele e o Filipão conseguiram ser campeões do Palmeiras desde, se não me engano, é desde 70 e pouco. O Jair Pisani foi da Série B. A Não. Série B já não conta como título. É. Levi Coupe, né? Tassi, amanhã, novidades do São Paulo. O que você espera do jogo amanhã? Tem alguma novidade do. O Paulo Miranda, eu vi que ele machucou, quebrou a mão, ele tá fora, né? Ele não Tá, joga. Reforço. Não, a... Reforço, né? Hã? O Paulo Miranda. Paulo Miranda fora é um reforço para o São Paulo. Não, mas na verdade acho que assim, a maior reforço que o São Paulo pode ter se quiser entrar em campo de forma diferente, que está devendo e falando que vai entrar para jogar, é o queridíssimo Luiz Fabiano, né? Que eu espero que realmente ele tenha essa decisão dele ter ficado no São Paulo, que na semana passada a gente acabou nem comentando que tiveram boatos, né, dele ser vendido e tudo mais. E na verdade acho que ele ser o grande reforço é ele entrar para valer no time, se ele conseguir se controlar, né, a questão da parte explosiva dele,
Eu acho que ele pode acrescentar muito para o São Paulo, principalmente porque a gente tem essa deficiência, né, com o centroavante. Então, eu acho que ele pode ajudar muito se ele quiser entrar e resolver o jogo. Lógico que ele também tem que voltar para buscar a bola, porque muitas vezes ele fica isolado lá na frente, achando que a bola vai chegar no pé dele, e com a limitação que a gente tem muitas vezes, quando o Jadson não está bem na partida, né, que não consegue colocar a bola no pezinho dele ou o Ganso. Então, eu acho que ele vai ter que dar uma misturada aí para poder, você dar uma mexida aí para poder voltar. Porque não adianta ele ficar lá na frente e esperar a bola bater no pé dele para entrar pro gol. Ele tem que voltar um pouquinho para ajudar a marcação do São Paulo. Agora, vai jogar, será que o São Paulo joga amanhã com Jadson e Ganso? Ou o Ganso sai para a entrada do Jadson? Então, eu acho que ele vai voltar. Se jogar com 2 meses contra o Corinthians, é pro Corinthians passar Não, o carro. né? Eu acho o Clemente seguinte, o Rodrigues Jadson não joga tá com também. ritmo de jogo, né? Tem essa. Não, é. Ele Clemente tá tá parado. Acho que ele parado. vai começar com o Ganso e Eu depois, se também acho. precisar, vai Eu acho que vai substituir e começar colocar com o o Ganso Jadson. também. E o Clemente Rodrigues Seria joga? o mais... Não, porque ele tá O suspenso, Clemente ele foi expulso ainda não. contra o Nilson. É. Verdade. Ele Ele foi não expulso pode contra o ainda. Nilson. Ele já sabia, ele fez de propósito para Aliás, não ter que enfrentar o Corinthians de novo. falar do Vai Galo jogar amanhã, no Pacaembu. Joga no segundo. Galo tem uma pedreira, mas daquelas grandes Doída, amanhã. né? Vai jogar no Colosso do Parque contra o Nils. Jogo duríssimo. O Galo vai jogar sem a dupla de zaga titular. Vai jogar o Suspense Gilberto machucado. Silva e o Rafael Sim. Marques. Contra o melhor time da Argentina, Cisco, com Maxi Pereira, Heinz e jogadores experientes. Vai ser um jogo O duríssimo pro Gilberto Galo Silva, amanhã. ano passado... É experiência, pelo menos. Não, Você conta- ano passado jogou ele muito fez na algumas zaga. partidas pelo Grêmio. Na zaga, Na jogou zaga. muita bola, sim. Jogou bem. Que eu até não entendi essa saída dele do Grêmio para ir pro Galo. Não, foi estranho mesmo. Isso aí foi um negócio esquisito também. Ah, voltou pra casa, Horus. Ele Não, foi mas- lá e saiu mas de foi lá, de uma né? forma esquisita. Mas ele jogou contra o Tijuana na primeira partida também. Jogou, Foi um desespero. mas jogou o Hever, entendeu? O Leonardo Silva Não, o desespero do Gilberto Silva foi a falta de velocidade, de E o recompor. Hever é um baita zagueiro. Sim. Ele, Que eu acho que ele é muito bom. se tem um setor que está fechado na seleção brasileira, são os 4 zagueiros. Eu acho que não tem o que questionar. Não mesmo. cabe ninguém. Não cabe. A não ser que apareça alguma aberração. Se o Dedé voltar a jogar bem também. Não, mas mas, vai é que, ter- mas, por vai exemplo, ter que jogar mas, por muito. exemplo, se você E tinha o Cruzeiro, Dedé não na tem como boa ele aparecer fase, entre o Dedé e o Hever, os dois jogando 100%, é indiferente, porque os dois são bons. Segue quem já tá. Eu acho que eles vão deixar por ele, justamente por ele já ter participado da Copa Aí das pela Confederações, já conhecer o coerência, esquema. o Filipão vai manter quem tá. Então quem quiser entrar, quem tá fora do Vai ter grupo que voar. e quiser entrar, vai ter que jogar tudo. Também acho. A Não, porque ele- a mira é o Thiago Silva e o Davi Luiz, não é os reservas. Não. Eu tenho que jogar mais que esses caras. E é difícil, né? Porque o Dante, eu gostei muito quando ele entrou, apesar de ter aquele errinho lá, mas ele joga muita bola, né? Quem? O Dante. O Dante, eu acho que é um baita Ah, o zagueiro. zagueiro, Não tem o que 2 falar vezes da dele, Bundesliga, sim. melhor jogador, vai falar o cara. Mas o assim, cara. e o Filipão até como ele deixou aberto, né? Que não tem nenhuma vaga que esteja já totalmente fechada, né? Que ele tem aberto, pode ser que volte Kaká, pode ser que volte... Tudo vai depender de como vai ser. Agora Eu pode ai- ser que Kaká volte a jogar, né? Com a saída agora do Mourinho, pode Ancelotti ser adora Eu o Kaká. ainda acho ele tem uma chance. que o Kaká tem chance, nem que ele não seja titular, mas pela importância dele em termos de experiência dentro Mas agora do vai grupo, poder ter um pouco mais mesmo chance, sendo na né? reserva, eu acho que o Kaká tem chance. Eu acho que o Kaká tem bastante chance de jogar a Copa do Mundo, eu acho. O Kaká tem mais chance Kaká que o é um Ronaldinho Gaúcho. jogador com ritmo, De grupo. com sequência, Ele é grupo, disciplinado. ele E entra ele e é muda uma disciplinado. partida. E é Não isso que o Filipão Ronaldinho procura. Gaúcho não seja Não, do mas grupo, peraí, porque tem que o também Filipão não definir tem o grupo, problema né? nenhum com jogador bandoleiro indisciplinado, hein? Não, mas Não, ele não, já. não, Não, mas não. na Isso última aí- vez que ele não convocou, ele falou, ele Ó. deixou bem claro que ele tinha tido opções por questões de disciplina, justamente para os outros não aprenderem com esses casos, frescura, para que é todos frescura, ficassem é bem. Então, frescura. O Rodrigo e o Caio falam que o Atlético Mineiro é cavalo paraguaio na Libertadores. Estão falando aqui, ó, e o Fábio falou que se o Palmeiras não contratar, vai jogar a série, não vai subir de novo. Vamos ver. Contratar o quê? Não, o Palmeiras fez agora 3 contratar. contratações. Tá pontuais ótimo. aí. Ó, eu falei pro Marcelo antes de começar o programa, Allan Kardec foi contratado. Ele faz tranquilo mais de 17 gols na Série B. eu acho que ele vai fazer mais que o Barcos faria se ele estivesse jogando pela Série B. É o Barcos desse ano, com certeza. Quase um gol a cada 2 jogos. O Renato Santos fala, o Atlético tá 42 anos sem ganhar nada e não vai ganhar a Libertadores, mas a torcida dos caras é fanática, em 42 anos e os caras sempre lotando estádio. Eu Tem vou que te falar, respeitar. eu pelos meus amigos, torcedores do Galo, Grande Ronaldo. Ronaldo lá de Miami, um abraço pro Ronaldo. Betinho, torço pro Galo ser campeão. Mas eu porque também ver a quero que o festa. Galo, sim, eu quero ver a festa, exatamente. Tô torcendo pro Galo. Que é nem o Corinthians. Quando o Corinthians passou pelo Vasco, eu já comecei a torcer pelo Corinthians, que eu já queria ver o que ia acontecer. Na cidade. Eu queria ver o que ia acontecer. E foi bonito. Quinta-feira, em 1 ano de libertação. Exato. Aliás, Eu nunca a gente- esqueço essa data. a Eu gente também tá- não esqueço o aniversário do Zé, que veio aqui.
4 de julho. Ah, é? É aniversário do Zé, Zé palmeirense. Tá, se bem acrescente. curte-fruto, Não, que a gente né? tava falando de São Paulo, a gente acabou saindo um pouquinho, só pra finalizar ali também, hoje saiu a notícia de que o Wellington talvez esteja sendo sondado. E o pro Jonas exterior. também, atacante. E Jonas. Então, assim, O Wellington, é qual? uma... Que tá Sim. no Grêmio? Não, o Wellington que tá jogando no São Paulo. Ah, Ah, pra ser vendido. Pra ser vendido. Então, tá. eu acho Mundo que essa árabe, é uma... né? Ou Ucrânia, sei lá. Sim, uns Ucrânia. países. Eu acho Russo. que ele vai ser... Eu gosto muito do jeito do Wellington jogar. Acho que ele é um dos melhores, um dos jogadores mais regulares. que Ano São Paulo passado ele tem. jogou muito mais que esse ano. Muito regular. Perdeu o ritmo com a contusão. Pessoal, não tem chegando no jeito. final do Bola em Jogo, Marquinho, dê nossas redes sociais, nossos contatos, por favor. Você que não sabe, é facebook.com/bola em jogo, arroba no bola em jogo. É o Twitter. Twitter. É o Twitter e o Instagram é arroba bola em jogo. Siga-nos, curte, Manda pergunta, compartilhe, pode xingar. avise, chame a família para assistir na sala. Sim, mande pergunta, crítica, sugestão. Pode Se for xingar mulher ele bonita, também. pode mandar e-mail que a gente responde também. Opa, a o respeito. senhor fica curtindo fotinhos, né, no Twitter. Sim, no Instagram É, também, que negócio pessoal. é esse? Eu Falta vou de fazer o respeito. quê? Marcelo, valeu pela presença e seu destaque final. Meu destaque final é o seguinte, se o São Paulo perder a Recopa pro Corinthians, o nosso querido treinador do São Paulo está fora. Acho que depende do jeito de perder. Depende do jeito Eu que perder. também acho. É. Se tomar um pau, sim, mas se perder Se jogando perder normal, para a acho que parte, não tá- claro que é resultado normal. Meu, o desespero não Até é... pelo jeito que o São Paulo tá jogando, não é? Aliás, esperar. o que eu percebi, pois já, é que como a Copa das Confederações acabou e 3 dias depois, essa Recopa não tá tendo o peso que a gente esperava que ia ter. Ninguém quase tá falando, tá meio que... Foi o que o Trajano falou, tá ainda na hora meio de no ar. começar o jogo... de Exato, o repente, pessoal já tá meio... Não voltou. tá, eu pensei que ia ser todo mundo falando, o jogo não tá tá bem... tranquilo ainda. Tá bem frio, A tá bem ressaca frio. ainda, né? Tá, seu destaque O final. destaque final vai pra amanhã, né? A primeira partida Grande da jogo. Recopa, Corinthians e São Paulo. Vamos, São Vale Paulo, tudo. pelo amor de Deus, não me envergonha, hein? Luiz Fabiano, faz gol. Quantos mil vai dar amanhã, Bah? Amanhã dá, eu vou falar ao público amanhã, 27 mil. Marquinhos, seu destaque final. São Paulo ganhando ou não, a preocupação da diretoria do São Paulo é assim, legal, a gente manda embora e contrata quem? Não tem. Exato, é verdade. Tem o Luxemburgo, não tem Pelo cara. amor de Tem o Deus. Muricy também, né? Ah, Não, mas acho que o Muricy Muricy é difícil. Acho que o Muricy vai agora. tirar umas férias de um Acho ano. que se ele quer tirar um ano assim, sabático, Acho que se ele ligar pro Vai se médico dele e reciclar. falar, quero assumir o São Paulo, o médico dele fala assim, então contrata aí um plano funerário e já Tá continua. Ele precisa cuidar da saúde dele. Pessoal, É. obrigado pela presença, até semana que vem, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço.